Surfite. Hoje é o dia para a gente falar sobre isso. Vou chamar aqui o brabo do surfite, nosso amigo Michel. Como vocês viram hoje aí, o falador. E aí a gente vai trocar essa ideia aqui, gente. O que é o surfite? Como que ele nasceu? Para que ele existe? Quais são os maiores benefícios que ele faz? E como diz essa frase aqui do surf didático, que o surf te entrega sem te prometer, o surfite tem isso, cara. O que ele te entrega sem te prometer. A gente vai chegar lá, né? Você contrata ele para uma coisa, mas ele te entrega tantas outras coisas a mais. E aí fica muito aquele negócio de valor e custo, né? Quanto custa, mas quanto que vale. Enquanto o Michel não entra, eu vou aproveitar para falar sobre isso. Quem não me conhece, eu venho de uma formação de vendas. Fiquei 31 anos nessa parte comercial. E a diferença do que eu vendo hoje para o que era... Não conseguiu entrar. Espera aí. Michel, convidada. A diferença do que eu vendo hoje para o que eu vendia no passado, que era produto, é grotesca. É grotesca. Hoje eu vendo ensinamento, eu vendo valor. Antes eu vendia uma caneta, uma bermuda, uma camisa. E fora ter outras tão boas quanto, elas só eram medidas pela própria força que a marca tinha, não do que ela era realmente. Então, assim, quando a gente fala de algum produto, seja uma surf trip com a gente, seja um surfite, seja uma aula, é muito difícil comparar um preço, colocar o que tem ali dentro. Eu gosto muito de dar Não está conseguindo participar. Então, peraí, Michel, senão vou me perder agora. Vamos lá. Eu gosto muito de dar o exemplo de Uluwatu. Cara, não é quanto você tem de dinheiro para ir para Bali. É o quanto você tem de disposição, quanto você quer pegar aquela onda. Porque você pode ter US$ 1 milhão na sua conta, ir para Bali todas as vezes que você quiser na sua vida. Agora, entrar ali depende muito de você, do seu eu naquele dia. E aquilo ali, com o Duca, com o surf de... Cara, fica tão mais fácil, fica tão... Então, assim, quando eu parei de vender produto e comecei a vender serviço, valor, porra, mudou muito meu, sei lá, nem me acho mais vendedor hoje em dia. Fico, vamos lá, Michel, ajuda aí também. Agora foi, hein? Michel entrou. Cheguei. Boa, garoto. Tava difícil, hein? Tá me Tecnologia, escutando aí? tô te ouvindo. Eu acho que tá baixo o meu aqui. Tava Vou botar baixo. tá com fonezinho aqui já para ouvir melhor. Mas o meu tava baixo mesmo. E aí, Michel? Então, enquanto você estava aqui, eu estava falando de vender, do quanto o Duca era um vendedor de produto e quanto que o Duca hoje é um vendedor de serviço, de coisas que o dinheiro não compra realmente. E aí, falando nisso, e aí eu falei da frase do surf didático, né? Do que o surf te entrega muito mais do que promete. O próprio surfite entrega muito mais do que promete, né? O cara entra para ficar, para melhorar o drop dele. Só que de uma hora para outra a barriga foi embora, ele tá, brincando com um filho muito melhor, ele tá, sei lá, na pelada do futebol dele ali, naquele sábado que ele nem estava indo, ele já está com tanta disposição que ele está a fim de ir lá jogar a bola dele, que ele já não fazia há muito tempo. Então,
Vamos antes começar, como, como foi, né? Como o Surfit começou. Ah, acho que todo produto bom, né, Duca? Na verdade, produto, serviço, tudo que resolve um problema, ele começa a partir da necessidade de resolver aquilo ali, né? E aí, como eu fui um dos seus primeiros alunos e percebi isso em mim, eu falei, cara, eu preciso dar um jeito. E várias outras pessoas em volta tinham esse mesmo problema. O que eu percebi é que a gente, naquele grupo, a inicial, que tinha, os níveis começavam a ficar muito diferentes em pouco tempo. Só que ficavam diferentes conforme as tentativas. Só que o cara que estava mal fisicamente, ele não consegue tentar tantas vezes. E no final das contas, nada substitui o treino. Nada substitui o trabalho, a correria, o esforço. Como você falou da disposição aí, você pode ter o dinheiro do mundo, bicho. Contratar o melhor professor de surf, comprar a melhor prancha, comprar uma casa na beira da praia. Se você não for lá surfar e não ficar remando, não ficar tentando fazer a coisa acontecer, não vai resolver. E eu percebi que eu tinha essa capacidade física melhor do que a galera que estava com a gente. E eu tentava mais vezes. Não eram mais talentosos, tinham mais talentosos, muito mais talentosos que eu, mas eles não tentavam tanto. E eu conseguia ficar mais tempo dentro da água até realmente começar a errar. Falei, cara, primeiro ponto já está aí. Essa diferença de você se destacar no meio dos iniciantes ali. Dos intermediários, a mesma coisa. Quando eu cheguei naquele período, eu fui percebendo que tinham coisas que precisavam melhorar. Quando eu te falei, caraca, Duca, eu não tenho capacidade de perna, de quadril, de mobilidade, eu estou muito engessado. Olha as minhas fotos, olha os vídeos, tudo duro. Aí você falava, mas eu não sei como funciona isso, o que, que é? Foi quando eu fui te explicar. Eu falei, cara, você tem muita mobilidade de perna, de quadril, de tornozelo naturalmente. Dá para melhorar se a gente colocar força nisso. E a gente tocando aquela ideia, né, batendo esse papo, a gente percebeu, primeiro em mim, eu fui começando a fazer o meu treino de mobilidade adicionado ao de força e estudando, né, cara? Hoje em dia o que mais tem são excelentes preparadores físicos para o surf. Antigamente eu não sabia nem quem eram esses caras, assim, não existiam exatamente, era uma coisa mais empírica. Era um surfista que fazia aqueles treinos que ele achava que dava certo. Hoje em dia não, a gente tem professores de educação física muito bem formados que fazem, por exemplo, um Medina da Vida, que tá forte pra caramba, um Ítalo que tá forte pra caramba. Você percebe que os brasileiros muito bem colocados, você vai lá para Santa Catarina, já faz os últimos 2 anos, para fazer o seu workshop e você percebe que a parte física dos caras também muda. Total. E aí, nessa relação toda aí, você vai vendo o que muda. E a gente consegue associar isso, tipo, trazer aqui fazer um paralelo e pela proporção, colocar isso para o intermediário, para o avançado, para o iniciante da gente. Foi nessa hora que eu vi que isso resolveria muita coisa, não só dentro da água, mas fora da água, né? É. O que foi muito legal, cara, que você citou, mas assim, você citou Da Jalan. muito, muito superficial, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na época, era que a minha cabeça já funcionava, sei lá, vamos botar de 0 a 10, do 5 em diante. E como você estava no zero, você falava, Duca, você está falando do 5 em diante, eu estou falando daqui. Então, Eu vi o problema no meu dia, né? voltar no tempo e realmente, pô, eu nem sei como eu levanto numa prancha. Então, você pega um cara que não sabe levantar numa prancha e te conta um problema dele, porra, aquilo ali foi muito maneiro. Eu acho que ali começou o surfite. Porque o que acontece? Quando você entrou como professor de educação física, te colocando, o cobaia era você mesmo. Então você achava que tinha que fazer aquele exercício para melhorar a sua mobilidade de quadril. E aí eu cheguei e falei, Michel, isso não tem nada a ver com o que você vai fazer. Você tem que fazer isso aqui. Aí você olhou e falou, porra, entendi. É isso aqui. Cara, a gente começou a fazer um plano perfeito para o cara do zero, que era você mesmo. É, E só que o que. começou a fazer para o 1, para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5, que era o que eu pensava dali para frente. Então, assim, o que você não sabia o que estava acontecendo era o que eu sabia, e o que eu não sei
não é que eu não. Agora eu sei. Não, eu não sei, porque eu não sou professor de educação física, é o que você sabe. Quando a gente juntou isso, cara, é impressionante. E eu não sei se tem alguém aqui na live que pode confirmar isso. Todo mundo. A gente não tem um caso de alguém que fez surfite que falou, porra, irmão, não adiantou porra nenhuma isso aí, cara. Isso aí que vocês Duca, falam. e tem um detalhe nisso aí, tá? E que eu fui percebendo. Porque, querendo ou não, a gente tinha aquele grupo grande, a gente convive com muita gente que surfa. Quem tá na live agora, se sente dor lombar, se fica com dor no trapézio no dia seguinte daquela sessão de surf, se percebe que quando. Exato, se percebe que nas fotos sai com a cabeça meio enterrada e a bunda muito para cima. Se tem algum amigo assim, já envia, porque é agora que é a coisa que resolve, é o pulo do gato, tá? Então vocês têm aí alguns segundos e envia para essa galera, porque foi, foi por aí que a live, que o Surfit começou, né? Primeiro ponto foi que eu escutava essas reclamações e eu também tinha isso. E aí eu fui percebendo que o meu tórax tinha que melhorar. Eu não tinha aquela capacidade de fazer hiperextensão da lombar e sustentar. A gente faz no jiu-jitsu outro movimento, tinha outras coisas para musculação. Você tem força, mas não é igual. A segunda coisa foi quando você foi para baile Quando era igualzinho você entrando na queda de alguém. Você era todo compacto, compacto. todo quadrado, não tinha uma. Cara, você não mexia o ombro sem. Você era todo quadradão, assim, todo chá Pois de, é. de entrar dentro d'água. E a segunda coisa foi quando você foi para Bali, que aí a gente realmente testou se aquilo ia funcionar em qualquer lugar do mundo. Tipo, e aí? Exatamente, né? Uma de estar 12 horas de fuso horário, 11 horas de fuso horário, na Aham. verdade. Era um desafio muito grande. E o outro, que também era uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça, é que você percebeu me vendo nos stories, falou, Duca, tu Tá tá sumindo, cara. irmão. E aí, lógico, pô, Sumindo. ter 3 anos de idade, sem fazer musculação, sem... o que estava acontecendo? Surf de 3 a 4 horas por dia, 6 meses em Bali. Meu irmão, eu estava perdendo toda a minha massa muscular. E aí eu estava afinando, estava ficando para. Aí entra a história que eu falo da. Você compra o surfite por uma coisa e ganha outra. A chance de eu ter uma lesão muito grave num joelho, numa coxa, começou a ser gigante. Só que eu não estava percebendo isso. Na verdade, eu nem sabia que eu estava emagrecendo. Você que estava me vendo de longe, estava falando, meu irmão, tu vai sumir. É, você E não ali, se vê, você se vê todo dia e não percebe, né? e ali realmente, porra, meu, quando eu comecei a treinar em Bali, porra, aí acabou. Aí o negócio, aí bota a chancela lá e vambora. É. E o negócio foi E, verdade. cara, duas coisas que eu percebi. Querendo ou não, a gente vive falando de surf, né? O surfista faz isso. Quem aqui que tá aqui na live com a gente aqui? Hoje, por exemplo, aqui no Rio tá chovendo muito. E eu já vinha percebendo isso. É... Quem é que tá na live aqui que cai realmente no mar quando tá chovendo ou quando só o tempo tá simplesmente feio, tá? Ele não necessariamente está nublado, mas tá feinho. Você sabe que não tá bonito o dia. Responde pra gente aqui. Que uma coisa que eu percebi é que a maioria dos surfistas eles vão surfar, principalmente os que já sabem, quando tá tudo ok, tá tudo favorável. Pô, o mar tá bom, não tem vento, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo, o trabalho tá resolvido, aí ele vai. Isso acaba sendo uma vez na semana, duas no máximo, a maioria, certo? E aí, assim, se você tem um esporte que você treina todos os dias e você já, mesmo assim, não vira um fenômeno, sei lá, o cara que joga futebol todo dia, a gente que treina jiu-jitsu quase todo dia não vira um fenômeno, imagina você praticando aquilo uma, duas vezes por semana. Uma parada que eu percebi muito nítida com a gente aqui. Tem fases que você vai, quando você está na fissura, assim, mas quando você passou um pouquinho disso, subiu um pouquinho de nível, se acomoda com algumas coisas. Mas a maioria da galera não vai. E aí que você falou de mudar, é que se você começa a fazer um treino que te adapte para você ficar bem, continuar andando para frente na tua evolução do surf, e tá fazendo isso com esforço físico, tá fazendo na academia ou na sala da sua casa, naturalmente pô, você vai emagrecer, você vai ficar mais forte, você vai conseguir brincar com o filho mais fácil. Cara, eu
vejo algumas pessoas falando, ó, encara a friaca. Eu Você também vai encaro a friaca. buscar né? Pegar uma sacola, bra. Pega aquele homo líquido ali de 3 litros, pega ali daquela. Ai! Né? Porque assim, o corpo, na verdade, você não treinou ele para pegar o sabão, mas você foi treinar seu surf. Mas, meu irmão, suas costas ficam fortes. Né? Então, assim, é uma coisa, cara, que tem muito mais do que só melhorar no surf, né? Só, enfim, vamos. Eu tava até vendo a resposta da galera aqui na live, tem uma galera falando, com chuva com sol, tô dentro do mar. E aí vai indo. Em geral, essa galera que eu percebo quando eu passo na praia, O primeiro que comentou, o Alan aqui, falou, pô, antigamente poucos faziam alongamento antes de entrar, né? verdade. O cara fazia O aquele. Tirava aqui no máximo e caía, Alan, né? até hoje, sabe o que surfista faz? Ele vai para a beira d'água, bota o strap no pé e entra dentro d'água. 90% das pessoas fazem isso. E se tiver um ali fazendo alongamento há mais tempo, vai passar o outro e vai olhar e falar assim, cara, esse cara é maluco, irmão. Pô, tá 10 minutos fazendo aqui essa porra. Ou seja, 10 minutos. Se tu for para qualquer academia de jiu-jitsu, qualquer academia de qualquer treino de futebol, qualquer treino de qualquer coisa, é 20, 30 minutos de aquecimento, cara, não tem é aquecimento, você tem que aquecer seu corpo. Enfim, vamos lá. Ó, a gente tava vendo aqui o Caú falando, por exemplo, acontece muito disso, de quem não mora próximo da praia. E aí você vai vir pra praia o quê? Uma vez por mês? Uma vez a cada 2, 3 meses? Como é que você faz para ficar ligado ao surf ainda? Será que seu corpo vai responder quando chegar lá? Fazer só musculação simples não é igual. Eu fiz musculação a minha vida inteira, pensando também no jiu-jitsu, pensando em ficar bonitinho. Cara, quando eu comecei a surfar, eu fui percebendo que não é igual. O tempo que você fica de tensão de remada, de tríceps, os músculos especificamente são diferentes. Lembra que eu perdi muito peso, saí de 80 para 72 e depois que eu fui voltando para me adaptar, para poder ficar um pouquinho mais. Aí para a prancha também diminuindo. Então, esse tipo de coisa acontece muito, cara. A galera fala, com chuva ou com sol, tô dentro d'água. Esses caras que eu até passo aqui às vezes para dar uma olhada no mar e percebo, em geral são os que evoluem. Porque estão treinando sempre, mas a maioria esmagadora, ela não vai nem admitir, ela não vai. Ela vai quando a condição tá boa, quando o mar tá legal, quando os amigos chamam, quando tem carona para ir para voltar, e aí vai indo. É, Então, esse começa- cara, e aí começa aquele loop ao contrário, né? Você não está indo porque o mar está ruim, que é o único esporte que não depende só de você, você depende da natureza também, né? Então, assim, a onda é, tá ruim, você já não vai. Choveu, você não vai. O amigo não te deu carona, você não vai. Pô, são tantas coisas para você não ir. Aí quando você vai, porra, tu não pega onda. Não era o mar que é o seu mar, porque tem o mesmo meio metro, que é o seu meio metro, de repente de uma ondinha mais cheia, uma ondinha mais fácil que você gosta, que você está pegando, e tem gente que não, precisa de uma onda mais buraco, mais forte, é o mesmo tamanho, mas tem gente que não consegue pegar aquela onda buraco. Então, às vezes, você chega no mar, cara, e se frustra violentamente. Você sai do mar frustrado. Sair do mar frustrado é o primeiro passo para parar de pegar onda. Então, você vai sempre naquela evolução, daqui a pouco você começa a fazer assim, só em reto, só em não estar evoluindo, você já começa a achar que você está caindo. E dali para parar de pegar onda é 2 toques. Começa a acontecer Duca. essas coisas todas, já era. E nesse tempo que a gente está trabalhando junto, eu percebi frustração nos 3 níveis e 3 coisas específicas. O iniciante, ele tem uma frustração específica, que ele tenta dropar, mas ele gasta muito tempo da posição deitada para a posição em pé. No final das contas, é difícil, são vários fatores que ele tem que controlar, mas imagina, tem que controlar os fatores todos e o corpo ainda não obedecer, que é o que mais acontece. A gente está vendo. Quando a criança começa a surfar pequena, isso funciona muito bem, muito fácil, porque ela consegue sustentar o corpo dela. Do adolescente hoje para frente, ele já não tem o físico que o adolescente tinha nos anos 60, nos anos 70, que aprendia na marra. Então o cara tenta empurrar e não vai. O que a gente faz lá no Surfit? Cara, você não tem força nem para fazer uma flexão, que é basicamente ali um drop. Você tem que fazer uma flexão potente, subir rápido. Eu volto algumas etapas e vou consertando as coisas, juntando tudo para esse drop melhorar. O intermediário que a gente percebe o tempo todo
o cara já está começando a fazer as manobras. E aí, lembra que eu te ligo sempre, caraca, isso aqui não está saindo. Só que cada tentativa de manobra é uma queda. Você perde a onda. Você tem que voltar nadando rápido, remando para o pico rápido para poder tentar de novo. E aí o cara não vai para frente por quê? Primeiro que ele não quer tentar a manobra, porque pô, é um esforço danado que ele vai ter que fazer para pegar uma outra onda. E ele fica, pô, o preço físico é muito alto. Aí ele fica naquela sempre de bota na parede e vai, bota na parede e vai, nunca sai do intermediário. E aí o cara começa a se frustrar porque ficou chato o surf. Não teve mais novidade. Antigamente do reto side já era bonito, né? Agora não é mais. E cai E do avançado, cara, era bonito. exato, ficar em pé já era bonito. E do avançado, cara, na prainha eu vejo agora o tempo todo. Eu tô sentado lá, alguém sempre vem me perguntar alguma coisa. Pô, Michel, tá acontecendo isso comigo. O que que tu acha que eu faço? Pô, o Leco, o Sorriso esses dias. Cara, que aconteceu isso. E aí você só dá um toquezinho às vezes, mas no fundo tem coisa muito maior. Qual é a frustração do avançado, normalmente? Ele não faz aquela manobra que ele fazia antes. Não sai mais tanta água quanto saía antes. No dia que o mar está de determinada forma que ele estava gostando antes, ele já não consegue. Diminui os dias de surf dele, porque ele já não recupera tanto para a próxima sessão. O cara antigamente caía 2 vezes por dia. Aí passou a cair 1 vez por dia, mas todos os dias. Agora só vai quarta e sábado. E se tiver ruim, ele já não vai. E aí tem que escolher como é que tá as coisas. E ele começa a surfar cada vez menos, porque o físico já não responde. Querendo ou não, é normal para a idade. Tecnicamente te falando o que está acontecendo com isso, e aí o Shaper, que não tem nem nada a ver com isso, na verdade ele está defendendo dele, né? O que acontece? Você pega um cara de 40 a mais, que já surfa desde criança, né? Um cara que, pô, sabe surfar, que nem você falou, dá uma rasgada, sai água pra caramba. Porra, ele começa a perder a força dele. Começa a perder os músculos normais. O cara tá, né? E ele não vai para academia, ele não faz nenhum tipo de treino. Eu brinco com todo mundo lá na praia, eu falo assim, irmão, quantos anos você pega a onda? Cara, pega a onda há 30 anos. Não, não, você não pega a onda há 30 anos, não. Você pega a onda há 5 anos. Você ficou 5 anos pegando onda, se matando para evoluir. Há 25 anos você repete o que você fez durante os 5 anos. Então, ele está repetindo 25 anos. Quando a gente vê um Kelly Slater que ganhava de mim e ano passado ganhou do Medina em Pipeline, o cara teve que, meu irmão, ele não Se evoluiu. reinventar. Ele olha para o corpo dele como era. Ele era um garoto magrinho, fininho, com umas pranchas fininhas. E hoje ele surfa com umas pranchas um pouco mais grossas e tal. Então, o que o shaper faz na hora que esse cara começa a meio que desistir ali? Fala, porra, chega ali no Joca Seco e fala, porra, Joca, uma prancha de ali. Cara, vamos aumentar a litragem. Vamos fazer a prancha um pouco mais... Vai melhorar a sua remada. Lógico que vai melhorar a remada. Lógico. Não tem como. Quanto maior a flutuação, A mais flutuação maior vai agilizar. maior a flutuação, menos água ele vai jogar para fora, porque ele vai cravar menos a prancha. E aí começa essa frustração do quê? Ele não está mais surfando como antigamente. Não é que ele não está mais surfando como antigamente. A prancha dele não deixa mais ele surfar como antigamente. E aí você vê uma coisa de maluco. Eu, com 30 anos de idade, usava a prancha mais grossa do que eu uso hoje com 53. Então, tudo bem, eu era mais gordo, eu não fazia porra nenhuma, não tinha noção do negócio, eu era ignorante do que estava acontecendo, né? Que eu hoje, se eu não for para academia, aí o negócio que hoje eu já entendi o quanto isso faz de bem para mim. Mas é exatamente o que a gente falou. Se você estava muito pesado, naturalmente a sua prancha seria aquela, o desempenho seria outro. Pô. Sim, mas o que acontece hoje? Às vezes o cara está no mesmo peso, mas ele está no mesmo peso com menos músculo e mais Mais gordura. gordura. E aí não entra mais na onda. Aí o shaper aumenta a prancha dele. E aí ele não consegue mais surfar do jeito que ele está mais fraco, com a prancha mais grossa, ele não consegue mais cravar a borda, começa a ficar desanimado. Se esses caras descobrem o surfite e começam a treinar, ele vai ficar no mesmo peso, só que ele vai trocar a gordura pela... Cara, eu nunca O tive... desempenho vai melhorar. Pô. Porra, a minha perna hoje, de repente, ela é até mais fina do que era, mas ela é muito mais forte. Eu lembro um dia que você mandou fazer um... Nem sei o nome daquele negócio que fica empurrando lá.
O leg press lá. Eu acho que é leg press mesmo. Aí veio assim, 150. Eu falei, porra, Michel, eu acho que escreveu errado essa porra. Aí ainda fiquei assim, ó, deve ser 15. Quando eu cheguei na máquina, tinha duas placas de 20 de cada lado, ou seja, tinham 80 quilos. Eu olhei e falei, caraca, não, vou fazer com esses 80 aí para ver qual é. Irmão, me matei. Falei, pô, o Michel tá maluco, meu irmão. Eu não tem como eu fazer. Esses dias eu me achando garotão, fortão, não sei o quê, porque esse foi, inclusive, seu último treino para o Salvador que você fez. Estou com 160 quilos lá, porra, 80 de cada lado, o dobro do que eu comecei. Tinha duas placas de 20, agora tem quatro placas de 20. Bonitão, brabão. Tô lá empurrando aquele negócio, me matando. Chegou a Patrícia. Qual é? 200. Tá brincando aí? Como é que é? Que você tá fazendo aí? Pô, 3 séries de 8, foda, tô aqui me matando. Ela, tu tá de sacanagem. Ela entrou na máquina e ficou fazendo assim, ó. Pô, caraca. Aí o que tem, tirando toda essa brincadeira? Minhas pernas, brother. Nunca malhei minhas pernas. Então, assim, 160 quilos deve ser 1,5 toneladas, brother. Porque se você não faz exercício, como é que. Entendeu? Então, assim, por isso que às vezes eu quero te matar lá na academia. Eu falo, pô, o Michel tá de sacanagem com a minha cara. Cara, e você falando essas coisas, eu até tava lendo aqui as mensagens e vendo aqui o que o Alan falou, acho que é, acho que é Marcelo, né? Mas tá escrito Alonso, vou chamar de Alonso. Alan, verdade seja dita, tá? A vida foi ficando cada vez mais fácil. Tecnologia, alimento, tudo foi ficando mais fácil. A informação foi ficando mais fácil. Então, sim, a população antigamente ela era mais forte, porque era necessário. Se ela não fosse forte dessa forma, assim, de cabeça, de tudo, a coisa não dava para frente. Então, aprendia dessa forma mesmo. E aí, naturalmente, você tinha força física. As pessoas, o adolescente tinha que ter força física. Só que, assim, não tem como você substituir o treino, mas você pode ter um treino mais inteligente, não gastar tanto tempo para fazer a mesma coisa. Às vezes eu brinco com o Duca que assim, cara, quando você contrata um profissional, você não contrata o serviço dele, tu contrata tempo. Porque tu vai fazer, bicho. Se tu ficar na praia lá com um toco de madeira, lá trentando a vida inteira, talvez daqui a 10 anos você vai conseguir surfar aquele toco. Mas se você contrata alguém, talvez em 3 meses você consiga fazer a mesma coisa que demoraria 10 anos para fazer. E o que o Alonso estava comentando sobre isso, já, combinando musculação, alongamento e luta. Cara, olha o que você comentou para mim. Frequência de uma vez na semana no surf. Um dia desse eu estava brincando num vídeo que tinham períodos que eu treinei 9 vezes por semana jiu-jitsu. 9 vezes. Pô, a semana tem 7 dias. Tinha dia que eu treinava 2 vezes, terça e quinta. Mesmo assim, não é um fenômeno de falar assim, então você é ruim. Não, eu até levo jeito pra coisa. Mas tem pessoas que treinam muito mais, que treinam 3 vezes por dia. E aí são melhores que eu, e assim vai indo. E imagina uma coisa que você só treinou uma vez. Uma vez na semana. Posso te falar no jiu-jitsu o que acontece com isso? O cara para. Sabe por quê? No surf, o cara ele demora mais para parar, por quê? Ninguém compete diretamente com Não ele, tem né? uma disputa. Se ele surfou mal aquele dia, ele surfou mal só para ele. Ele não atrapalhou ninguém, ele não fez nada. Agora, se tu vai na academia, ganha um sarrafo no sábado, Vai fica na com segunda, toma outro. cota, volta na academia só no outro sábado, porque, porra, não deu. Ganha o segundo sarrafo no sábado. Irmão, no terceiro sábado você não volta. Não volta. Você só vai voltar para o jiu-jitsu no dia que você fala assim, meu irmão, eu vou na segunda, sexta e no sábado eu vou meter a porrada em alguém. Porque, porra, não vou ficar nessa. Todo mundo, a academia inteira tá me pegando. E ainda tem aquele ego do seguinte, porra, aquele maluco que eu vi começar, chegou na academia, era faixa branca. Porra, o maluco tá me pegando. Não, vou parar. Tipo assim, o cara para de treinar, porque tem essa disputa direta. No Uhum. surf, não. O nego ainda vai levando mais tempo, vai levando mais tempo. Então, resumindo, galera, é o seguinte: o surfite nada mais é do que uma preparação física feita a 4 mãos. É uma preparação física feita por um mega profissional. E eu não estou falando porque o Michel é meu amigo, eu estou falando porque eu treino com ele. Ele é meu mestre nessa parte. E eu na parte do surf. Então, quando o Michel. E aí tem mais um segredo. Quando você faz o surfite, quando você contrata o nosso serviço, o Michel ele faz igualzinho a gente está aqui. Ele liga para você
numa call, ele te escuta, ele entende o que você está precisando naquele momento. Primeiro, aonde você está, quem você é, aonde você quer chegar. Ele vai e vai transformar toda essa jornada do ponto A ao ponto B, que é o objetivo, ele vai vir aqui com o seu treino. O seu treino é seu. Você já repetiu algum treino para alguém, Michel? Não, Todos os treinos são exatamente iguais ou são completamente diferentes? não, tem que ser muito diferente. Porque assim, eu até vejo no mercado hoje que tem treinador famoso que ele monta um programa e vende, até mais barato. Só que assim, talvez metade daqueles exercícios não serviriam exatamente para você. Outros servem. E aí você pode dar a sorte de funcionar ou azar. Não tem como saber, é aleatório. Quando você tem um treino só para você, porque, por exemplo, tem pessoas que têm muita potência de braços e zero de perna. Tem pessoas que já são o contrário. Tem pessoas como o Teco, por exemplo, que tem zero capacidade elástica, de mobilidade, de tornozelo, de quadril. E aí tem muita força no braço e no trapézio, mas a lombar não tem. Então eu tenho que atacar naquele ponto. Senão o cara não consegue melhorar. E aí Ó, você encurta o tempo. olha o que a Patrícia está dizendo. Isso aqui é dentro de casa. Não é marketing, não é nada. O treino dela é completamente diferente do meu, cara. Não tem como. A Patrícia é uma mulher que tinha outra vivência de esporte, de outra coisa. Tinha valências físicas diferentes, melhores num ponto do que você, e você melhores em outro que ela. Então não dá para ser igual. Tem que ser diferente para todo mundo. Então, E assim, não é só a call, né, Duca? Com os alunos, na verdade, eles ganham um consultor mesmo. Porque exato. deu dúvida. A Camila estava até aqui na live. A Camila estava na live. Enquanto a Camila estava lá. Desculpa, não escutei. Então, a Camila, que tá com a gente, estava até aqui na live. Não sei se ela ainda tá. Enquanto ela estava lá em Bali, alguns dela, cara, eu tô quebrada aqui, pô, minha lombar tá assim, tá assado, o que que eu faço amanhã? Ó, faz esses dois exercícios aqui para dar uma soltada na sua lombar que você consegue pegar a próxima estação de surf. E aí a coisa já vai melhorando. Você pode ligar e perguntar. Não, o Teco, ele, cara, o Teco ele me liga para, meu irmão, sei lá, tipo assim. E aí tem isso, cara. O que a gente vende não é isso. Eu não deveria dar essa consultoria pro cara, mas a gente conecta, brother. Isso aí é tão maneiro. A gente tá ali tão mais junto, tão que, pô, é o maior prazer eu falar com ele. Do tipo, porra, Teco, faz isso, faz aquilo outro. Então, assim, vai criando até uma amizade, cara. O negócio é de verdade mesmo. Assim, a gente É maneiro. vê as pessoas realmente felizes fazendo o treinamento, passando de uma coisa para outra, evoluindo. Pronto, a palavra é essa. A evolução é o que você falou. Em muito pouco tempo, a pessoa consegue fazer o que a gente demorou anos, cara. Anos. Né? Você vê, mais um exemplo, né? Eu falo muito de Bali porque é muito fácil e as coisas. Esse ano, um ator, né? O Cauã, ele perdeu a prancha dele, ganhou um sanhaço do caramba, não sei o quê. Sabe quando que um aluno meu ia passar aquele sufoco que ele passou em Uluwatu? Nunca. Sabe por quê? O mesmo sufoco que ele passou em Uluwatu, eu passei em Uluwatu em 93. Ou seja, não precisa o cara ter 30 anos de experiência para não passar aquele tipo de sufoco. Ele Basta amigo aprende do com o erro do outro. ele me contratou, ele tem 30 anos de experiência. Então, quando a gente contrata o surfite para fazer esse preparo físico, para que a gente chegue lá, né? Então, falando de mim de novo, eu acabei de voltar de Bali, falei para você, cara, agora eu vou para a direita, a onda é mais longa ainda do que lá e eu tenho que remar para caramba para voltar. Eu lembro ano passado, no relógio eu demorava 10 minutos para chegar no pico. Aí você muda todo o treino, lá vou eu para aquela escada maldita de novo, como eu odeio aquela escada, meu irmão. E aí eu fico ali, e esse negócio aí que empurra, e, meu irmão, eu tô. Mas remédio não é para gostar, remédio é para Não, tomar. não, Não tem essa. eu fico falando assim, mas eu acabo felizão de fazer o negócio, entendeu? Eu sei o quanto está fazendo bem para mim, entendeu? Mas assim, o legal é que assim, a gente consegue mensurar
Esse é o legal. A gente consegue mensurar esse tipo de treino. É uma coisa porra, serve do cara do zero, do cara que nunca surfou na vida e serve. E serve não. E o Medina hoje faz um treino muito parecido com esse, só que aí é o personal dele, é o cara que fica ali 24 horas com ele, tem a equipe dele. Tava lá em Bali agora, então tem o filmmaker dele, tem o preparador físico, os caras andam, meu irmão, anda 10, 15, fora os baba-ovo que anda do lado, né? Então, assim, é uma galera andando junto. Mudando a proporção, seria mais ou menos o que a gente faz. O cara surfou, conseguiu filmar, fazer umas imagens, vai mandar para você, você, cara, vai analisar e vai falar comigo, ó, tá faltando isso aqui em mim, eu tanto tempo de surf aconteceu isso, a minha remada tá assim, tá assado, eu tô percebendo isso. E aí vai ter o feedback, vai ter lá o treino, basicamente a mesma coisa, Com certeza. é a estrutura. Vamos Fala o lá. seguinte, vamos falar do próximo tópico aí. O que tá anotado? O que eu anotei aqui, a gente já falou de dois. Não, a gente já falou de três. Já falou de como funciona, quais são os benefícios e para quem é. Já falamos de três. A gente pode falar, ó, quatro aqui são os valores, e aí isso é uma coisa que eu queria deixar muito claro para vocês. A gente não mexe nesse preço há 2 anos e a gente vai ter que mexer nesse preço. O custo da plataforma aumentou, enfim, tudo está mais caro e assim a gente entrou com um preço muito barato. Oi? Enfim, a gente entrou com um preço muito barato para fazer o negócio acontecer. Graças a Deus ele aconteceu. A gente tem um grupo hoje grande de gente fazendo surfite com a gente, mas a gente não vai conseguir. Então, como a gente começou em novembro, a gente tem a data de novembro para mudar o nosso preço. E aí a gente vai reajustar os preços a partir de 1 de novembro, que é na semana que vem. E pensando nisso, a gente fez essa live exatamente para isso, para tentar ainda proporcionar para as pessoas que querem comprar com preço antigo. A gente está fazendo a gente vai fazer a gente vai dar 3 bônus para vocês. E para que vocês participem desse bônus, o falador aí já falou, né, lá no negócio, que era um sorteio, a gente vai colocar as pessoas no nosso grupo, e aí vale falar uma coisa: se quem ganhar o sorteio já estiver fazendo o surfite, ele vai aumentar mais 3 meses. O sorteio é um plano trimestral, 100% de graça. A gente vai sortear um plano trimestral para quem estiver no grupo. Quem quiser entrar no grupo agora, é só escrever aí, comentar, né? Eu quero. Só em você escrever eu quero, lá no direct vai vir um link. Você vai clicar nesse link e vai entrar no grupo do WhatsApp da gente. Entrando no grupo, você já vai estar concorrendo a esse trimestral que a gente vai fazer. E se alguém estiver fazendo, o cara já tem um semestral, enfim, ele vai aumentar mais 3 meses, a gente não vai passar para o outro. A única coisa que a gente vai passar é porque no grupo tem os admins. Então, se eu ganhar, ou se o Michel ganhar, ou se a Lua ganhar, o que vai acontecer? O próximo vai ser o vencedor. Né? Então, a regra vai ser essa. Quem ganhou foi o Duca. Quem está abaixo do Duca vai ser o ganhador. Se tiver já com plano ativo, mais 3 meses ali. Então, esse é o primeiro bônus. O segundo, na compra com o preço antigo do plano semestral, você vai ganhar mais 2 meses. Ou seja, você vai pagar 6 meses no preço antigo e vai fazer 8 meses com a gente. A gente está lançando em cima do... Isso foi uma discussão muito grande em mim e do Michel, porque a gente ficou muito assim, cara, e a galera que já vem pagando isso, que a gente criou com o mesmo preço o plano anual.
Então, assim, a gente não vai mexer no preço de quem contratar um ano. E aí, lógico, contratou um ano, vai ganhar os 2 meses também a mais. Então, primeiro bônus, um sorteio. Segundo, 2 meses a mais no plano de 6 meses ou no de um ano. E o terceiro a gente está dando para todo mundo que está no grupo. Aí não é sorteio, não tem que comprar nada. É uma parceria da gente com o Surf Guru. A gente está dando 3 meses de Surf Guru Pro para vocês ficarem, enfim, Pro. 15 dias para frente. Porra, é muito legal, assim. Tem umas coisas ali dentro. Vocês olhando, vocês vão aprender ali dentro o que. E se quiser fazer o curso, a gente ainda arruma um desconto para vocês fazerem o curso lá com eles. Mas, enfim, mas esses 3 meses aí de prova vai ser muito legal. Porra, eu uso, vale muito a pena. É pra ficar pro e saber se tem onda ou se não tem onda para surfar, né? Porra, para 15 dias, brother. Lá na frente. Não fica só aquela semana, não fica aparecendo aquela porção de anúncio. Já dá para se programar se no final de semana que vem vai ter onda, se não vai, falar com a patroa em casa. Impressionante. Sabe aquele dia que tava clássico, que tu surfou, que ficou, que tava animal assim? Sabe aquele dia? Imagina um dia aí, lembra um dia que você surfou que tava maravilhoso. Beleza. Qual era o swell? De sul, de leste, de norte? Pô, no Qual era o dia, swell? É, se eu não me engano, era sul com influência de sudeste. tá. E o vento era qual? Norte. Norte. Qual era a intensidade do vento? Cara, não lembro da intensidade do vento. Não lembro. Mas E era fraco, tava qual fraco. era o período do swell que tava? Pô, se eu não me engano, 9 segundos, eu Não, acho. tu tem a cabeça do É cacete. porque Eu não ia responder metade dessas coisas. Sabe o que esse Surf Guru Pro tem? ele Você vai lá no, salva. você vai lá no dia 10 anos para trás. Tá Você vai lá em salvo lá. 1º de fevereiro de 2022. Foi o mais clássico que eu surfei. Quando você clicar, vai estar tudo que aconteceu naquele dia. Aí, meu irmão, é só você entrar numa outra aba deles e pedir para eles te avisar quando vier aquele próximo swell igualzinho aquele. Eles te avisam. Daqui a 10 dias vai estar aquele mar de lá. Irmão, o nego desmarca a reunião, fica até doente. Ó, eu vou ficar doente dia 6. Eu já fico doente com antecedência já. Pô, eu lembro mais ou menos disso, porque você me falava, ó, o período tá muito longo, cuidado com as bombas. Eu ficava fugindo um pouco disso, né? E aí então ficava ali 9, 10, eu, caraca, tá ali, é mais ou menos aqui, vai daqui, pô, tentando migrar, mas não lembro se exatamente era isso. É muito legal esse tipo essa ferramenta que eles têm ali, é muito legal. E aí, Michel, tem um caso especial que foi, você citou aí da Camila, que eu queria dividir Aham. aqui com a galera, não sei se ela está aí. A Camila, a gente se conheceu em Macarrones, e em Macarrones ela falou com o Michel. Gente, vocês não têm noção. Se eu estou falando de Bali, ser longe, quando você vai para Mentawai, você não está entendendo. É muito São mais, longe. são mais 2 dias de viagem. Mas esse ano, inclusive, cara, a gente. Um ferry boat gigante. Eu fiz uma das coisas mais idiotas da minha vida. Um ferry boat. Imagina um ferry boat, cara, é muito ferro, um barco muito grande. A gente andou 2 horas em direção a Mentawai, ele virou e em 1 hora a gente chegou no porto de volta. Para você ver como que estava o tamanho do mar e o vento contra a gente. A gente no outro dia alugou um barco e foi para esse lugar. A gente passou umas 10 horas no mar, passando, cara, até por debaixo de onda a gente passou. Tá? E eu não estou exagerando, não estou mentindo, não estou. Assim, foi um perrengue que a gente não precisava ter passado, mas enfim, aconteceu. Aí eu chego lá nesse lugar, tem uma menina. A menina, o que você está fazendo? Eu falei, não, que eu sou lá do surf didático, meio acanhada assim de falar. Ela, pô, mas você está fazendo de um jeito.
Eu falei, ó, já ouviu falar no olhou, aprendeu? Me olha aí, faz igual, a gente... Isso ela fez, o noivo dela começou ali, a gente começou a fazer o negócio junto, e aí, meu irmão, a mulher falou assim, caraca, é isso que eu preciso. Eu tô aqui. Ela ligou, gente, pro Michel, de lá. Sabe quando que funcionava a internet? Quando o cara ligava o gerador. Não tinha luz na ilha onde a gente estava. E aí, quando ligava, ele já tinha um contato no satélite, e aí a gente tinha 2, 3 horas de internet por dia. É, isso aí foi a prova de que a gente E a consegue. gente começou a fazer o surfite. Não tinha academia, não tinha internetzinha toda hora, não tinha nada. O Michel falou, onde é que você está? Eu falei, tô aqui, ó, no meio do mato. Ele quase que ele mandou assim, pega um coco de cada lado e fica levantando. Então, assim, o que tem no lugar, se você só treina, se você não gosta de academia, se você quer ficar dentro da sua casa, ele vai criar um treino para dentro da sua casa. A Então, Camila usava, essa... a Camila usava o strap dela, uma toalha e o corpo. E agora que eu, com o curso, esse elástico que a gente faz para Pra nada, remada. né? Meu irmão, esse elástico é a melhor coisa do mundo, cara. Tudo que você mandava eu fazer, eu faço com elástico Resolve agora, cara. muita coisa. Porra, Levou um elástico na mala de viagem para qualquer lugar, do lado da cama do hotel você consegue treinar. é leve, enfim, aquilo ali é a mão na roda, realmente. Aí. Então é isso. A gente tem. Eu queria dividir esse negócio, porque assim, foi espetacular. A atenção do Michel para ela, porque assim, o Michel tinha que parar de fazer as coisas para falar com ela ali naquele momento, porque daqui a pouco ela não tinha mais internet. E a agilidade que teve todo esse negócio, enfim. Para gente que mora no Rio, São Paulo, a gente tem muito aluno fora do Brasil, né, Michel? É, acho que quase metade, É, cara. Ó, o porque são. Cadu tá. Cara, que esqueci o país que o Cadu tá agora. O telefone dele é dos Estados Unidos, mas eu não sei onde ele tá agora nesse momento. É. Não, O Gonçalo, o tem Gonçalo tá em Portugal. o Gonçalo, aquele que é japonês, brasileiro, mas japonês, o Ricardo. Enfim, a gente tem no É, aí Japão, na tem o Austrália. Tex São Paulo, tem o Jean em Minas. Ainda tem isso, né? Tem a galera que é fora do Rio de Fora Janeiro, do né? Rio. Não é fora do Brasil, mas é A fora da Camila, culpa, não é é, a fora. Camila, a Camila tá em Santa Catarina, né? Não, mas a Camila mora em frente à praia. São temporadas ali também, de É, viagem e volta. ela mora em frente à praia e ali é tranquilo, mas ela é treinadora. Ela é uma menina que toda semana me passa vídeo. Ela é uma menina que tá toda hora. Duca, dá uma olhada nisso. Eu falei, porra, que legal. Só levanta mais o braço. Então, assim, a gente vê realmente quem tá Tá fazendo. evoluindo. Porra, fazedor, né? Aí, e eu te mostrei hoje, eu te falei, né? Eu vejo. Quando a galera acessa lá e treina, eu sei que tá treinando. É Se não verdade. tá treinando, eu vou mandar mensagem. Querendo ou não, cara, cadê você? O que que Fica houve? Então, se a galera. a gente finalizar isso. Como que é a parte do aplicativo? Então, todo o treino tem uma sequência de exercícios e cada exercício tem vídeos. Alguns vídeos está você lá executando, outros eu e alguns do sistema, com a menina do aplicativo. Lá embaixo em cada detalhe de quantidade de repetições que você tem que fazer, forma de execução, tempo de intervalo, se ele é combinado com alguma outra coisa, tudo isso está lá explicadinho. Toda vez que eu envio o treino, eu envio junto um áudio, no mínimo, explicando o que eu quero exatamente, dando instruções básicas ali. Em geral, eu peço para abrir antes do treino, me mandar as dúvidas que tiver para começar já a treinar sem ter dúvida. Não ficar perdendo tempo ali na hora do treino. Porque às vezes você vai treinar entre sei lá, antes de ir para o trabalho, no teu horário de almoço, ou no final do dia, não quer ficar perdendo tempo. Então a gente já vai fazendo isso. E a configuração de treino vai depender, como a gente falou, de pessoa para pessoa. Tem gente que vai treinar 2 vezes por semana, tem gente que vai treinar 3. O João, por exemplo, que está aqui da Barra, treina 5 vezes. Ele falou, Michel, só surfa no final de semana, não dá para ir no meio da semana. Mas o tênis, botar no carro e ir para o trabalho e do trabalho para lá, dá. Então ele vai todos os dias, aí assim vai indo. Pô, tem dúvida? Me manda mensagem na hora. Ah, preciso gravar um vídeo. Chama aí agora, a gente apoia aqui o telefone. Hoje em dia a gente está com o telefone na mão, da hora que acorda até a hora que vai dormir.
Então não tem por que não dar suporte para a galera. É uma coisa que é muito legal, gente. Vocês vão contratar o Surfit, do Surf Didático, que é do Duca e do Michel, e vocês vão falar com o Duca e com o Michel. A gente, porque vocês ainda são pequenos, são isso. Beleza, a gente é pequeno, a Cara, tem gente é isso. 40 mil seguidores. É, Eu não e acho assim, pequeno isso, não. esse grupo que a gente está falando aí para vocês botarem Eu Quero, que é onde a gente vai fazer o sorteio, enfim, dá todos os bônus. Inclusive, quem entrou agora, escreve Eu Quero, que vocês vão entrar no grupo de WhatsApp da gente, a gente vai fazer uma brincadeira lá, inclusive sortear um trimestral do Surfit para vocês. Pô, tem 80 pessoas. Então, tu falar com um, com dois, com cinco é uma coisa. Tu falar com 80, irmão, é porque a gente se dedica pra caramba mesmo. A gente tá aqui para vocês. A gente quer realmente fazer uma coisa diferente. A gente quer realmente mudar a vida de vocês através do surf. Esse é o propósito da gente. Eu tinha sei lá, um, vários caminhos na minha vida que eu podia seguir e eu fui seguir um meu chamado. Assim, quando o surf didático entrou na minha vida, eu falei, eu não quero mais nada. E quando o Michel entrou ali, que, cara, é uma parceria que a gente tem do primeiro workshop. No primeiro workshop. A gente está no 18º workshop, 20ª viagem, 1000 alunos, sei lá o que aconteceu, a gente está junto ainda. É uma coisa que tem. Não é uma coisa que foi feita assim, vamos ganhar dinheiro. Não. A gente fez uma coisa para dar certo e agora começou a dar dinheiro. Essa é uma coisa que, meu irmão. Eu fui seu aluno, né? Eu aprendi a surfar do zero contigo, né? Exatamente. Tudo. Isso fez o Surfit ser validado. Isso fez o Surfit ter essa força que ele tem. Entendeu? Então eu encho a boca para falar do Surfit, como todos os outros produtos do surf didático, mas o Surfit foi o primeiro, né, cara? Hoje a gente na reunião ali com o nosso outro amigo, era uma coisa que assim, pô, como que vocês não linkam uma coisa? Não tem como linkar, bro. Surfit é o Surfit. O Surfit é acima de tudo. Sei lá, tem muito carinho ali, tem muito trabalho que a gente gosta de fazer ali dentro. E ele é constante, né? A gente fica com contato sempre com o time que tá ali. É diferente de comprar um treino que é lá montado e você só ficar copiando durante alguns meses. Enquanto você estiver treinando com a gente, você tá lá no time, como você vai numa universidade, numa aula de jiu-jitsu, na academia que você tá indo, que você tem contato com o teu professor, com o recepcionista, você tem lá contato com a gente. Só vou quer dizer, não vou nem tirar a sua dúvida, Alex. Você escreveu aqui que não consegue chegar, não consegui pegar bem na hora da entrada no outside. Para onde remar? Eu preciso entender mais do que o que você escreveu aí. Faz uma coisa, entra no grupo, escreve Eu Quero aí, entra no grupo. E aí depois eu vou trocar essa ideia com você lá. Porque eu preciso entender se tem pedra do lado, se não tem, se é de vala, se é um point break, se é um beat break. Porque não tem como eu responder uma pergunta sem conhecer. Se você falasse, cara, eu moro no Arpoador e estou com esse problema, eu já conseguiria te responder. Agora, se você fala, eu moro não sei aonde, que eu não conheço a praia, eu não vou responder uma coisa que eu não sei, tá, cara? O surf é uma coisa... É até muito legal isso, porque não é igual em todos os lugares. Mudou uma pedra, mudou uma vala, mudou a areia do fundo, já é um jeito diferente de entrar no mar. Se alguém aqui conhece o Batuba e alguém aqui conhece o meio da Barra no Rio de Janeiro, sabe exatamente o que eu estou falando. Quando você pega uma areia fofa, uma areia que qualquer vento, consegue mandar ela para um lado e para o outro, fica uma vala no meio e um banco de areia ali. Quando você vai para Ubatuba, que é aquela areia dura, chapadona, meu irmão, é reto, parece até um fundo de pedra, realmente. É bem. Veja, por isso que geralmente as ondas lá são mais longas, abrem mais do que no Rio de Janeiro. Então, eu preciso entender onde você está para poder te responder, tá, irmão? Vamos lá. Mais alguma coisa, garoto Michel? Eu acho que daqui não. A gente tem que partir lá pro grupo daqui a pouco, né? Eu vou
eu coloquei todos os pontos que eu queria. Queria agradecer demais a galera que ficou aí com a gente. É muito legal falar para vocês da coisa que a gente mais gosta de fazer. Quanto tempo você faz isso, Michel? A sua vida toda, né? Seu único emprego foi esse, né? Você se formou nisso e faz isso, né? Ah, desde os 13. Da primeira vez que eu pisei na academia, eu penso nesse tipo de coisa. Como melhorar isso, como melhorar aquilo. Fazia no jiu-jitsu antes, depois do surf, transferi isso tudo para o surf, a vida toda. Pô, muito Não lembro, bom. não lembro quando eu não fiz isso, não. Queria agradecer aqui ao vivo para o mundo inteiro a parceria que eu tenho com esse cara. Sou fãzão dele, gosto muito dele como pessoa, como amigo e, cara, como profissional é muito bom ser treinado por você, Michel. Obrigadão, valeu mesmo, tamo junto, irmão. Obrigado por ter me ensinado o meu surfzinho também, botado minhas pranchinhas no meu quarto. Então, valeu. 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 Se vê lá no grupo. Lá no grupo, hein? Agora é lá no grupo. Escreve aí, eu quero que vai. Bora. Vamos para lá. Valeu.